meus amigos, minhas amigas, uma alegria muito grande retornar com vocês em mais esse momento, compartilhando a palavra de Deus, que traz inspirações através das histórias registradas no Novo Testamento agora, que é o que nós estamos seguindo. Essas histórias sempre trazem ilustrações, de vida real que a gente vive ainda hoje, situações que a gente vive hoje, e que podemos, assim, inspirados pelas histórias, ter atitudes mais acertadas, mais adequadas também, diante das coisas que são certas, das coisas que são erradas. As histórias bíblicas nos permitem fazer avaliações das nossas próprias atitudes, diante daquilo que foi aprovado por Cristo, daquilo que foi desaprovado por Ele. Então hoje nós estamos no momento em que Jesus está dando provas da sua autoridade, purificando o templo de Jerusalém. O texto encontra-se em João capítulo 2, versículo 13 até o versículo 25. Ali você pode encontrar um fato histórico bem marcante, bem lembrado, muitas vezes bastante enfático, no que diz respeito à atitude de Jesus. Jesus teve uma atitude assim que aparentemente parece uma atitude de violência, Ele ataca os cambistas do templo, derruba as mesas, faz um chicote, bate em cima das mesas, derruba as moedas, Então ele tem uma reação diante daquilo que ele encontra dentro do lugar que fora construído para ser um espaço do sagrado, do divino e do sagrado, e que agora estava profanado pela presença dos cambistas, que eram então profissionais do dinheiro, que faziam as trocas, porque dentro do templo haviam alguns rituais que precisavam de dinheiro, e as moedas que eram permitidas dentro do santuário, dentro do templo, elas não podiam ser moedas comuns. Então existiam algumas culturas, de pessoas que vinham de longe, de outros lugares, que traziam as suas moedas cunhadas de acordo com o seu próprio lugar, seu próprio país. Então era comum ter naquela época moedas cunhadas com a expressão dos reis, das autoridades e até de deuses pagãos, que eram impressas nas moedas. Essas moedas não podiam entrar no templo, não podiam ser usadas no templo. O templo, como disse já para vocês em outro momento, ele não era um espaço como esses que nós conhecemos hoje, das nossas igrejas. Era algo grandioso, era um mercado grande, enorme, cheio de coisas para comprar e vender, porque era ali naquele templo que as pessoas faziam suas ofertas, suas oferendas. Não podiam carregar de longe o que era exigido no momento do sacrifício pela religião judaica, Então era necessário comprar. Então por isso tinha muita gente vendendo coisas em volta e no pátio do templo, que eram para esses estrangeiros que chegavam ali e não tinham ainda seus materiais adequados para os seus rituais, para os seus sacrifícios. Então eles precisavam de comprar, mas não podiam usar suas moedas, porque eram moedas pagãs, de efígies, de personagens pagãos, então não podia ser usado no templo também, não era permitido. Então havia lá um espaço de troca, que era o espaço dentro do templo, além de vários espaços que tinha um espaço que era o pátio dos estrangeiros. Então ali que Jesus está, nesse espaço, aonde havia essa troca de moedas. Os judeus faziam as trocas para os estrangeiros, para que eles pudessem adentrar ao templo e fazer as suas compras lá dentro do templo com dinheiro adequado. E é ali que Jesus chega e se defronta com uma instituição financeira dentro da igreja. A igreja virou um comércio, O centro de adoração estava focado mais naquilo que as pessoas podiam comprar, vender e trocar, do que na própria adoração. Então, esse desvirtuamento do espaço sagrado, que Deus havia instituído como um espaço sagrado, quando Ele ordena a construção do templo, é para a sua adoração. E agora isso está servindo aos interesses econômicos mais do que aos interesses espirituais. E esse é o choque que Jesus leva quando ele chega lá. Daí ele fala: vocês transformaram a casa do meu pai numa casa de comércio.
E aí ele vai purificar o templo. Por isso que ele expulsa aquelas pessoas de lá. Os cambistas, né, que eram os que trocavam as moedas, são os primeiros que são banidos dali. Não é o lugar de vocês, então vocês têm que arranjar outro lugar para fazer isso. Estabeleçam suas casas de câmbio, né, mas em outro lugar, não dentro do templo, do espaço do templo. Apesar de ter um espaço dos estrangeiros, né, que eles não podiam se misturar lá dentro do templo, mas eles também podiam ter esse espaço de comércio fora, né? Era isso que Jesus estava enfatizando. Ele disse: vocês tornaram a casa do meu pai num covil de salteadores, que nesse comércio, desse troca de câmbio, sempre havia uma exploração muito grande. Os cambistas não perdem dinheiro nunca, né? Ainda hoje é assim. Então, naquela época, Jesus denuncia esse comércio, que é considerado um comércio num lugar inadequado, por isso chamado também de um comércio ilícito. Né? Então Jesus vai e purifica. Né? Estava perto da época da Páscoa, também diz aqui o texto, né? A Páscoa dos judeus atraía muitas pessoas, porque era uma data festiva importantíssima dentro do calendário judaico, ordenado por Deus para todos os judeus frequentarem as igrejas nessa época. Então havia uma intensidade muito grande de movimento, e esses estão então tomando conta, né, desse espaço com sucesso, fazendo seus negócios lá. Jesus então vai lá, derruba essas mesas e bane eles de lá. Tirem daqui essas coisas, diz Jesus, e não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Essa é a denúncia. Então Jesus denunciou, ele agiu e denunciou. Existem algumas pessoas que dizem que Jesus foi muito violento, né, porque ele bateu nas pessoas. Aqui no texto bíblico não diz que ele bateu nas pessoas, ele diz que ele usou o chicote para bater nas mesas, levantou as mesas e derrubou as mesas com o dinheiro das pessoas. Isso foi o que Jesus fez. Não tem nenhum relato que ele tenha agredido fisicamente alguém com seu chicote e tenha espancado alguém lá por estar fazendo alguma coisa errada. Esse relato é uma imaginação humana, talvez. Mas a Bíblia não fala que Jesus teria feito isso. Até porque isso está radicalmente contra a pregação de Jesus. O que Jesus está fazendo aqui é limpar o espaço. Isso fica muito, muito claro, né? Tirem daqui essas pessoas, porque elas transformaram a casa do meu pai numa casa de negócio. Esta fala fica bem clara, mas que Jesus tenha agredido pessoas, isso nós não encontramos, né? Então eles foram questionar Jesus, né? Que provas ele podia dar de que ele tinha autoridade para chamar a casa de Deus de casa do meu pai. Daí Jesus já lança uma profecia, que certamente naquele momento não foi entendida, né? Mas ele lança uma profecia dizendo para eles assim: derrubem a casa do meu pai, né? E no terceiro dia, em 3 dias, eu reconstruirei esta casa. Jesus está se referindo à sua ressurreição. Me matem, porque ele era a presença do Pai ali, né? Ele, como se ele estivesse dizendo: me matem, que no terceiro dia eu vou ressuscitar. Esta é a prova que eu posso dar para vocês, a prova da ressurreição. E eles não entenderam, porque eles entenderam literalmente: derrubar a casa do Pai era derrubar o templo. E eles dizem: esse templo levou 40 anos para ser construído, e agora você diz que vai levantar ele em 3 dias. Então, não entenderam a comparação. A gente mais tarde vai entender isso, né, que Jesus está falando da sua própria ressurreição. Jesus foi derrubado como a presença de Deus ali no meio das pessoas, né? E no terceiro dia ele foi derrubado na sua morte, e no terceiro dia ele ressuscitou. Então, apesar de alguns estarem duvidando, de alguns estarem questionando essa autoridade de Jesus, o texto também diz que muitos creram naquilo que Jesus fez, né? Durante a festa da Páscoa, muitos vieram ver os sinais que Jesus fazia e acreditavam no nome dele. E ele assim passava a ser conhecido de todas as pessoas que, quando voltavam para seus lugares, levavam essa mensagem de Cristo para as outras pessoas e assim davam testemunho, né, de que Deus estava presente através de Jesus Cristo. Então é interessante algumas coisas importantes para conversarmos aí, né? Sobre a casa de Deus não ser transformada numa casa de negócio, né? Porque isso está em desacordo com a palavra de Deus. Isaías já tinha falado lá no templo, no Antigo Testamento,
em Isaías 56, ele diz: a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. Uma palavra de Deus, né? A casa dele é uma casa de oração. Por isso Jesus disse, então vocês não podem transformar isso em casa de negócio. Estão alterando, estão adulterando, estão profanando o lugar, né? Depois, então, Jesus dá aquele sinal, né, falando da destruição do templo e da reconstrução. Jesus agora profetiza. Uma vez ele se refere, primeiro àquela profecia lá, né, de que será chamada de casa de oração, e agora ele olha para frente e diz, se vocês derrubarem, vocês vão fazer isso, né? Acabaram fazendo mesmo mais tarde, em 3 dias será levantado. E o poder de Deus está dentro desse espaço, e assim como Cristo também representa o poder de Deus, né? Não é nada impossível para Cristo saber, inclusive, os pensamentos das pessoas que estavam ali, né? Que estavam naquela atitude de serem comerciantes ali. Jesus conhece as intenções deles, né? Aí eles têm algumas falas, alguns discursos para confundir um pouco, mas Jesus tem muita clareza sobre o que eles estavam fazendo e o que eles estavam sentindo. Bueno, aqui nós temos então um ponto importante para a gente refletir ainda hoje. A igreja, é claro que a igreja ela é uma organização humana também, tem esse lado, né? Tem a igreja Corpo de Cristo, que é uma organização divina, onde nós temos palavra e sacramentos, isso é de Deus para nós, mas nós também temos as nossas organizações humanas. Um templo é um espaço físico, é uma construção, é um prédio, que precisa se enquadrar dentro da legislação que hoje nós temos dentro dos municípios, né, e dos estados. Então, há que se pagar impostos, há que se pagar para construir, né, custa dinheiro para levantar um templo, né? Para tudo isso precisa de recurso financeiro. A igreja precisa de dinheiro, sim. Porém, lá dentro da igreja, o que Jesus está denunciando é que eles faziam uma exploração das pessoas em torno do dinheiro e tinham mais interesse em manter o templo para resgatar esse dinheiro, para juntar esse dinheiro em nome da igreja, né? Então, parecia mais limpo o dinheiro, parecia mais justo o movimento deles. E é isso que Jesus denuncia. Então, hoje, quando nós pensamos na nossa igreja, nas nossas igrejas, nossas organizações humanas, nós precisamos pensar também que não pode a igreja, em nome de igreja, se dar o direito de explorar as pessoas que passam por ali, que estão ali. Nós não podemos ter essa, porque estaria contra a palavra de Deus. Nós precisamos de dinheiro para pagar impostos, para pagar salários, para pagar encargos, para pagar manutenção. Sim, a igreja precisa do teu dinheiro e do meu. Isso é tranquilo, porque nós estamos dentro do mundo que é girado pelo dinheiro. A igreja também precisa. Porém, a igreja não pode ser um meio de extorsão de dinheiro, de enriquecimento. Como hoje nós vemos algumas instituições religiosas que têm apenas esse interesse. Tem donos, a igreja funcionam como empreendimentos comerciais, como empresas, né? Que as pessoas vão lá e montam o seu negócio, exploram e se tornam ricas em função da crença das pessoas. Isso é o que não é recomendado. E é isso que Jesus está em parte denunciando. Quando se usa aquela estrutura que é algo que Deus criou para extorquir das pessoas alguma coisa. Isso está na contramão do Evangelho. O Evangelho deve estar em primeiro lugar, e o Evangelho é gratuito, os meios da graça são gratuitos, o perdão de Deus é gratuito, então não se pode, em nome dessa organização, instituir algum tipo de recurso para angariar dinheiro de forma ilícita. No caso deles lá, eles faziam agiotagem, né, dentro do templo. Então isso está absolutamente condenado. Diferente de você ir numa igreja e as pessoas dizerem, nós precisamos fazer uma reforma aqui do prédio, nós temos um salário atrasado, nós temos porque tem pessoas que trabalham aqui, então nós precisamos desses recursos para organizar essas coisas, vão pedir a sua participação, né?
Isso é diferente de a gente chegar numa instituição que está de olho apenas na nossa carteira, no nosso bolso, para extorsão dos nossos recursos, a fim de oferecer uma riqueza para alguém que seria o dono do espaço. Né? Esse é o problema. Talvez isso é o que Cristo está denunciando quando ele diz: afastem essas pessoas da casa do meu Pai. Não vão fazer da casa do meu Pai uma casa de negócio. Porque a igreja não tem nada para vender. A igreja tem sempre para oferecer. É gratuito o que vem de Deus para nós. Bueno, pessoas, então fica aí para nós pensarmos e refletirmos sobre nossas ações à luz das histórias que Cristo vai nos trazendo nos evangelhos. Certo? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Um bom tempo, uma boa semana para vocês. Deus abençoe a todos. Até a próxima semana. Tchau, tchau.